Oi, turma. Do livro Perturbações Espirituais, de Valdo Franco, Manuel Filomeno Miranda, no capítulo 12, os debates prosseguem. Hoje a gente vai ver a última parte. Apesar de todo o cuidado, pouco antes de iniciar-se a palestra, uma jovem obsediada em descontrole total rodopiou nos calcanhares e estorcegou numa crise convulsiva, como se fosse de natureza epiléptica. Sob o controle de feroz adversário, tinha também os centros cerebrais afetados pelos fluidos espúrios do inimigo que a martirizava havia alguns anos. A cena constrangedora teve imediata diminuição dos seus efeitos porque acorreram em sua ajuda os membros da vigilância, que procuraram retirá-la da sala e, com a aplicação de passes, afastar o malfeitor espiritual, auxiliando-a na recuperação da lucidez, quando constrangida foi dominada por choro atormentado. A tentativa de provocar desconforto na plateia interessada logo cedeu lugar ao silêncio e à harmonia ambiental. Nesse momento, às 20 horas, teve início a reunião doutrinária com admirável exposição espírita. A magia da palavra do expositor penetrava como bálsamo, aplicado com ternura e cuidado, evocando a figura do Nazareno, atendendo às multidões, a sua infinita paciência e compaixão. O orador comparava aqueles aos dias atuais, caracterizados pelos sofrimentos de variada manifestação, ao tempo em que se referia à necessidade de buscar-se Jesus, nele encontrando o refúgio indispensável à conquista da harmonia. Visivelmente inspirado pelo mentor da instituição, elucidava que a função precípua do espiritismo não são a cura física, o reequilíbrio emocional ou psíquico, mas a transformação moral para melhor, porque os males que afligem o ser provêm do mundo íntimo, são resultados das ações infelizes enquanto não houver um real sentimento de edificação interior. Os pacientes mudam de enfermidades, permanecendo assinalados pela aflição. Jesus não veio como remendão de roupas gastas, como libertador das condutas infelizes que geram desconforto e se apresentam como sofrimentos. Os benfeitores espirituais, por sua vez, são amigos generosos, devotados, que socorrem, mas não podem impedir as consequências dos atos insanos, apresentam-se naqueles que procedem mal. Torna-se indispensável a mudança das paisagens mentais, de modo que o comportamento se torne saudável, dando lugar a uma existência equilibrada na qual se desenvolvem os recursos inatos da evolução espiritual que estão ao alcance de todos. O tema foi trabalhado com beleza, sem notas de ridículo ou de vulgaridade, por tratar-se de algo muito significativo, a todos convidando a reflexão e a alteração de conduta. Ao terminar, foram aplicados passes coletivos por diversos médiuns, tornando o ambiente saturado de vibrações de harmonia e de bem-estar. Logo após a reunião foi encerrada, alguns participantes retornaram aos lares, enquanto outros prosseguiram nas buscas das orientações que necessitavam para prosseguimento das lutas. Então, para encerrar essa parte, ele está dizendo o seguinte, que apareceu na reunião mediúnica, vem para cá, mocinho, está querendo dar uma volta aqui. Apareceu aqui no finalzinho do texto, né, do episódio, uma moça que estava subjugada por um espírito obsessor. E isso às vezes acontece dentro de igreja, acontece dentro do centro espírita, não é tão incomum, não. A pessoa vai buscar ajuda e chega lá, o obsessor, ele quer se manifestar para ridicularizar a pessoa, para que a pessoa seja colocada, exposta diante dos demais, apavorar aqueles que estão na reunião, porque uma pessoa vendo a outra caindo no chão, né, língua de fora, babando, tremendo, dependendo de como fica o corpo da pessoa ali na manifestação, os demais ficam com medo, apavorados e querem sair do salão, né? Mas quando a turma já é
um pouco mais frequente no centro espírita, sabe que aquele momento ali é um momento de oração. Se todo mundo ali na hora pensar em Jesus, pensar nos mentores da casa, pedir auxílio para que aquela criatura seja socorrida, o espírito que está acompanhando ela, ele se desvincula, né? O lado espiritual, os mentores podem tirar ele ali, afastar ele daquela pessoa que está manifestando. A pessoa é socorrida, ela volta em si e o espírito vai ser levado junto com a equipe espiritual, com os médiuns, para ter uma conversa, para ver se a gente consegue convencer ele a sair, deixar aquela pessoa em paz. Mas tem lugares que não, que as pessoas acabam, não sei, por medo, egoísmo, por falta de conhecimento, acabam aderindo ao quê? Ao pânico. Se isso ocorrer numa casa espírita ou numa igreja, a pessoa se manifestou, a única coisa que a gente tem que fazer é se manter no lugar e orar, porque vai passar, é rápido. Parece que é uma injeçãozinha rápida de cura, porque os mentores podem trabalhar devido à manifestação das nossas vibrações. Então, a nossa vibração não pode ser uma vibração de medo, de pânico, de riso, não pode, tem que ser algo sério. Todo mundo se junta, faz oração, as vibrações são as melhores, aquela energia boa que vem de todo mundo ali acolhe a pessoa que está sendo obsediada, acolhe o obsessor, eles são tratados de forma diferente, um no campo espiritual e o outro no campo material, e é colocado isso, é permitido isso numa casa espírita ou numa igreja, por quê? Patrícia, não faz sentido. Por que precisa deixar manifestar? Cadê a proteção dos amigos espirituais que deixaram chegar a essa situação? Tudo tem um porquê. Nós temos a necessidade de ver cenas como essa, até mesmo para servir de exemplo. Tá vendo, gente? Se a gente não for vigilante, o que acontece? Não é a moça em si que vai ser julgada, mas a situação. Olha que ponto que nós podemos chegar se o nosso psíquico, se o nosso emocional ele não estiver ligado com Deus. Nós vamos virar marionete na mão de espíritos obsessor. Então, às vezes é necessário um choque desse para quem passa, para quem vê, que é para poder chacoalhar a pessoa e falar, opa, vamos, tá na hora de mudar, precisa mudar. E só vai mudar, não é porque você frequenta uma casa espírita ou uma igreja, só vai mudar se você mudar lá dentro, mudar o seu interior, seus pensamentos. Vamos lá, de novo. Já foi provado que o espírito, a nossa essência, ele se concentra na mente e no coração. Se for ver onde que está mais a energia do nosso espírito, ele está mais na nossa mente e coração. Então, nós temos que trabalhar com a razão e coração, razão e amor, equilibradamente. Quando essas duas partes estiverem bem equilibradinhas, esquece, não tem obsessor, as tarefas que nós temos que fazer, as provas que a gente tem que fazer, a gente tira de letra, porque está equilibrado, a gente sabe como agir, a gente sabe que tem o socorro da prece. Muitas pessoas têm essa ferramenta na mão e não sabem como utilizar. Ah, eu oro, mas Deus nem me escuta. Escuta, você que está orando errado. Né? Às vezes a gente ora pedindo, mas a oração ela serve para 3 coisas. Serve para pedir, serve para agradecer e serve para louvar. Já observaram os evangélicos? Como eles são craque em fazer música boa? Eu sou apaixonada pelas músicas gospel. As músicas espíritas são muito, né? Mas às vezes é chato, principalmente para jovens. Eu trabalhava com crianças com as músicas gospel. Porque fala, né? Jesus, fala em Deus, enche a boca para falar de Jesus e Deus. São louvores fortes, letras maravilhosas, que fazem lá dentro vibrar em relação a Deus e Jesus, em relação a Maria. Tem uma música do Roberto Carlos que fala Nossa Senhora. Gente do céu, não tem como ouvir aquela letra, seja o Roberto Carlos ou qualquer outra pessoa cantando, e você não chorar, porque a vibração da letra é muito forte. Eu acho que nós, espíritas, nós estamos ainda muito atrasados em relação a isso, porque a gente fica muito naquelas musiquinhas instrumental, né? Barulhinho de chuva, é bom para relaxar, para acalmar, beleza. Mas eu acho que o espírita tem que aprender um pouquinho a fazer letra de música, porque até agora eu não achei cantores espíritas para seguir. Pode ser que eu esteja pesquisando errado, então.
Mas aí eu gostaria que alguém me indicasse até. Eu gostaria de achar autores de músicas espíritas com letras fortes como o gospel tem. Então nada está perdido. Todas as religiões, elas têm um porquê de estar aí. A gente não pode criticar religião nenhuma, porque uma encaixa na outra. Uma tem o que a outra não tem. E se você pegar um pouquinho de cada uma, não é fazer uma salada e acreditar um pouquinho em cada coisa, mas acreditar numa coisa só. Deus é um só. Jesus é um só. Nós temos Deus como Criador. Deus e Jesus são duas coisas diferentes. Deus é o Criador. Jesus é uma pessoa. Ele encarnou, mas era um espírito de luz. Para ele poder encarnar, ele teve que fazer todo um tratamento para tirar um pouco da luz dele, para ele chegar até nós de novo. Porque ele não tinha mais compatibilidade de energia com a nossa. A luz dele é a luz do sol, pensa. Se ele viesse com a luz dele em cima de nós, ele queimaria todo mundo. Modo de falar, né? Então ele teve que diminuir aquela luz. A encarnação de Jesus demorou muito tempo para acontecer. Segundo estudiosos, foram séculos. Ele teve que ir diminuindo a energia dele para ele poder reencarnar. José, Maria são pessoas também, são espíritos muito evoluídos que também tiveram que reduzir a sua energia para poder estar aqui, para receber Jesus. Mas foi um homem, um ser perfeito espiritualmente, mas era um homem. E tem pessoas que confundem Deus e Jesus. Deus e Jesus é um só. Não, Deus e Jesus é uma única sintonia. Deus é o nosso Pai, Jesus é um espírito puro. Essa história de espírito puro nós também podemos chegar a ser? Sim. Jesus garantiu que a gente podia ser como ele ou até mais. Jesus é o governador do planeta Terra. Planeta Terra. Jesus é responsável por tudo o que acontece no planeta Terra. Então se teve tsunami, se teve isso, teve culpa de Jesus? Não. Ele permite que essas coisas aconteçam. Mas por quê? Ele é tão bom assim e permite que desgraça aconteça? Porque nós estamos num planeta de prova e expiação. E Jesus sabia que ia pegar um planeta desse para governar. E cada vez que ele vê a gente fazendo caca, ele chora. Ele fala, caramba, eu coloco à disposição tudo para esses seres desenvolverem e eles continuam desenvolvendo coisa ruim. Eles, através do livre-arbítrio, em vez de fazer coisas boas, eles fazem coisas ruins. Jesus fica triste com as nossas atitudes. Jesus já veio aqui, ele não vai voltar, ele está aqui, ele não saiu daqui. Saiu o físico dele. Ele veio, passou por todo aquele processo de amor, ensinando o que é amor. E ele falou, eu não vou estar voltando aqui, eu vou sair daqui, eu estou com vocês. Então ele vê tudo o que acontece, a todo instante. Tudo o que você está fazendo, o que eu estou fazendo, ele sabe. Nós temos anjo de guarda, o anjo de guarda tem uma equipe que trabalha com o anjo de guarda, que trabalha com uma outra equipe de reencarnação, que trabalha com uma outra equipe de socorro, que trabalha com uma outra equipe que são os que iluminam, que ajudam, que trazem para a gente as intuições. São equipes. Pensa assim no pronto-socorro, no hospital. Você dá a entrada na recepção, da recepção eles te mandam para uma sala de triagem, da triagem eles te mandam para o enfermeiro manda para o médico e cada um não tem uma equipe. No plano espiritual não é diferente, tem várias equipes atrás da gente e todas estão interligadas. Por isso que às vezes você encontra alguém e fala, poxa, eu te conheço de algum lugar, porque foi intuição de uma equipe que você tem afinidade, com a sua equipe que tem afinidade, que coloca você e aquela pessoa junto de novo. Não acontece encontros por acaso. Todos os encontros têm um porquê de acontecer. Às vezes a gente fala, poxa, mas me mandaram justo isso? É a sua vibração. Eu já tive namoro, paquera, que era de acordo com a minha vibração naquele momento. Não era uma vibração tão boa. A pessoa que veio com malícia, mas eu estava com uma vibração ruim também. Quando você está com uma vibração mais alta, uma vibração melhor, você vai encontrar pessoas com vibrações melhores também. Tudo que você tem é resultado da sua cabeça, do seu sentimento. Então, uma pessoa que chega a esse ponto de subjugação num centro espírita ou numa igreja, seja onde for, é porque ela vibrou para isso acontecer, ela deixou isso acontecer, ela abriu, ela escancarou o coração dela e deixou entrar. Aí fica difícil o tratamento, porque vai depender muito dela se libertar, vai depender muito dela falar, agora chega, agora eu vou mudar meu comportamento, meu pensamento, eu não quero mais isso para mim. Enquanto isso não ocorrer internamente na pessoa, ela vai continuar sendo subjugada. Ela vai para o centro, toma banho, né?
A gente vai lá, dá passe e tal, ameniza a situação, ela vira as costas, acontece tudo de novo. Porque a vibração dela é negativa. Ela atrai aquilo. E qual é a vibração negativa que a gente tem? As maledicências. A gente fala mal dos outros, a gente conta piada promíscua, a gente é promíscuo, a gente vê as pessoas com olhos maliciosos, a gente fala mal de todo mundo, a gente acha defeito em todo mundo, a gente bebe, fuma, usa droga, a gente se mata com comida fora de hora, com comida que não é um alimento bom. Então, tudo aquilo que envolve o que não é bom, nós estamos consumindo e trazendo espíritos que pensam, que sentem da mesma forma. Eu contei na palestra que eu dei sexta-feira a questão da influência espiritual que eu tive aqui em casa. Foi uma lição de vida que eu vou repetir sempre. Ó, gente, peraí. Aqui dentro de casa sou eu e essa criatura. Aqui. Quando ele não tá lá na cama dele, que aquela cama já virou dele, né? Aqui, ó. Ó o meu pé onde tá. Ele fica aqui, ó, colado em mim. Sou eu e ele. Eu, ele e Deus. Não tem mais nada aqui. Não tem, nem com ele eu brigo. Vou brigar com um cachorro que fica colado em mim o tempo todo? Se ele sabe que eu tô com dor, ele vem pra perto de mim como se ele pudesse, com a energia dele, tirar a dor que eu tenho. Então, eu e ele, aquele silêncio dentro de casa, só nós dois aqui. Passa pela cabeça de alguém que eu vou ter uma influência espiritual dentro de casa? Não, né? Uma pessoa sozinha praticamente não vai ter. Tem. E teve. E eu gosto de falar desse assunto porque é uma lição que foi ali que deu aquele, né? Despertou a Patrícia de verdade. Eu tive 3 obsessores. E aqui, nessa situação, eu e o Mike só. Um de outra vida, me acusando que eu tinha matado ele. Então nós temos inimigos de outras vidas que a gente nem faz ideia o que a gente já aprontou. O outro, resultado do último relacionamento que eu tive aqui em casa, que eu quebrava o pau com a pessoa, eu exigia da pessoa, eu chorava com a da pessoa, eu perdi 13 quilos por conta da pessoa e foi um tormento aquele relacionamento. Pra vocês terem uma ideia, foi um relacionamento de 8 meses que eu separei 5 vezes. Separa, volta, separa, volta. Muito desequilíbrio. O espírito ficou aqui porque... Continue. Sabe aquela história do amostradinho lá na internet que todo mundo brinca? Continue, eu gosto assim, ó. Brigando, e vai até de madrugada, um falando pro outro, e eu gosto disso, eu não gosto daquilo, e você faz isso, você faz aquilo, um acusando o outro. Aquele desequilíbrio total. Veio um espírito e falou, agora eu vou ficar aqui. Mesmo que o cara foi embora, ela é assim, ela gosta de encrenca. Então eu vou ficar aqui, porque ela vai ficar arrumando encrenca. Mas dia menos dia ela vai se arrumar em algum pegar pra capar e eu vou estar aqui para sugar essa energia. Porque para eles o mais importante não é só ver a gente brigando. É que quando a gente briga, a gente exala a energia. E é essa energia que eles querem. Aí ele queria ficar aqui para poder ver encrenca. Eu sozinha ele não ia ver nada. Mas ele ficou. Do último relacionamento já tinha meses que eu tinha terminado. E ele estava aqui esperando eu ficar nervosa. Ele não tem pressa, esses caras ficam. E o terceiro, eu acho que ele falou assim, eu passei na frente da casa dela, um bêbado. Eu não bebo, eu não tenho vício. Aí diz que ele passando aqui em frente em casa, ele sentiu a energia de choro. Que eu tava triste, que eu tava sozinha, que eu tava deprimida. Aí ele ficou com dó de mim. Aí ele veio ficar aqui perto de mim, pra me fazer companhia. Na hora dele ir embora, mas eu não quero ir embora, eu não tô fazendo mal pra ela. Eu só tô com dó porque ela fica sozinha lá. Aí a moça, que era a coordenadora do trabalho, falou pra ele assim, mas ela não tá sozinha, meu irmão, ela tem o cachorro faz companhia pra ela, pode ir que o cachorro faz companhia pra ela. E ele era todo bonzinho, esse bêbado. Mas por que ele veio? Porque eu estava chorando e ele era uma pessoa depressiva. Ele bebia na outra encarnação porque ele era depressivo. Então, as nossas vibrações vão atraindo esses espíritos. Se você está nervoso, vai ser um espírito nervosinho. Se você está triste, vai ser um espírito triste. Agora, pensa o contrário. Se eu vibrasse coisas boas, positivas, eu também ia ter. E eu só tive esses amparos porque, graças a Deus, eu também tenho esses momentos de pensar coisas boas, fazer coisas boas, então eu sou amparada. Senão eu já tinha perdido tudo, já tinha perdido até o rumo, né? Então, graças a Deus, a gente tem... Quer parar com isso aí, ó? Tá se coçando perto de mim, eu não gosto, não. Aí, se a gente não tivesse o lado bom, a gente não era amparado. Eles deixam a gente quebrar a cara até não querer mais. Graças a Deus, eu ainda tenho um pouquinho de lado bom. Aí eu sou amparada.
Mas mesmo não parada, eu estou livre de acontecer situações, inclusive de subjugação? Não. Eu posso cair de repente com o meu pensamento e vir um espírito endurecido e fazer comigo o que fez com essa moça na sessão. Então, quem assiste esse tipo de cena, ora, não sai correndo, não fica com medo, não chora, né? Não fica assustado, não dá risada. Tenha piedade da pessoa que está passando por isso. Tenha misericórdia, ore por ela. A pessoa que está passando por isso já sabe, preciso mudar e com urgência. Não adianta, eu vou lá no centro, tiraram, mas já voltou. O centro não presta, o médium não presta. Não, é você que não está mudando a conduta. Quem passa pela subjugação ou por qualquer tipo de obsessão tem que ter a noção de que é chegado o momento de mudança. Mudança aqui, não é mudança lá fora, é aqui. É aqui. Nosso espírito está exigindo que a gente mude, que a gente equilibre isso. Certo? Então a gente termina aqui esse capítulo com esses ensinamentos. Que nós devemos, acima de tudo, mudar o nosso jeito, mudar os nossos pensamentos, elevar as nossas vibrações, para não ocorrer as obsessões. E quando tiver, tem tratamento, mas exige da gente a mudança, que senão o tratamento não funciona.